dia! O devocional de hoje se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. As referências que serviram de base para a reflexão se encontram na descrição do vídeo. O Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. As falsas doutrinas são como um câncer, que consome o cristianismo por dentro. São piores do que as perseguições. Paulo nos chama a atenção para alguns pontos importantes. O primeiro é que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, ou seja, abandonarão a sã doutrina, se tornarão infiéis e tentarão levar outras pessoas com eles. Essa expressão, últimos tempos, se refere ao período da era cristã que se estenderá até o momento da volta de Cristo. E a palavra nos afirma que nesse tempo surgirão muitos falsos profetas, em Mateus capítulo 24, versículo 11. Falsos cristos com grandes milagres, Marcos 13, versículo 22. E o anticristo se colocará no lugar de Deus, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Em segundo, ele fala da fonte das falsas doutrinas, da obediência a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Os falsos mestres são inspirados por demônios. É o que a palavra diz. Eles fazem o mesmo que os judeus faziam naquela época e que ainda fazem hoje, enganando as pessoas com filosofias vãs e tradições de homens que nada têm a ver com Cristo. Marcos capítulo 7, versículo 8 e Colossenses capítulo 2, versículo 8. Em terceiro, as falsas doutrinas farão muitos abandonarem a fé. Esse é o momento em que as pessoas pecam descaradamente, sem nem se importarem com isso. Às vezes, a pessoa está na igreja, faz parte do rol de membros, mas seu coração está fora. Em quarto lugar, essas pessoas têm suas mentes cauterizadas. Eles mentem tão descaradamente que nem sentem. São como atores de filmes, vivem o tempo todo representando. Eles não têm mais o temor de Deus. Em quinto lugar, essas falsas doutrinas proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos, negam a santificação de tudo que Deus criou. Da mistura entre o judaísmo e a filosofia grega, surgiu o gnosticismo, que é contrário a tudo que o cristianismo professa. Deus instituiu o casamento para multiplicar a vida, em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E os alimentos são para o sustento, Gênesis capítulo 9, versículo 3. O casamento foi ordenado por Deus, veja 1 Coríntios capítulo 7, versículos de 1 a 24. Ser obrigado a não casar, como alguns fazem, é uma heresia. A proibição de alimentos era uma prática dos ascetistas, que achavam que, pelo esforço humano, se poderia chegar a Deus. E disse Jesus: fora do homem, não há nada que entrando nele possa torná-lo impuro, mas o que sai do homem, isso o torna impuro. Deus amado, Deus querido, livra-nos das influências desses homens perversos. Ajuda-nos a manejar a Tua palavra de tal forma que nenhuma heresia possa nos convencer. Que possamos defender com todas as nossas forças aquilo que o Senhor instituiu, casamentos firmes, alicerçados na Tua palavra e toda boa prática que procede do Teu coração e não do nosso. Ajuda-nos a ter uma vida santa e piedosa e fortalece-nos diante das adversidades. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos dê um dia repleto da sua graça e que todos nós possamos conhecer bem a palavra para rejeitar toda heresia, fazendo o que Deus nos ordena. Em nome de Jesus. Amém.